A todos, muito boa noite. Estamos transmitindo ao vivo e quero agradecer aí, em primeiro lugar, me desculpar na realidade em relação à aula anterior, né? Eu não sei o que aconteceu em relação ao chat. A tela não rolava, ficou meio que parado aí em dois, três nomes. Depois eu vi as pessoas que acabaram entrando, né? E eu quero agradecer a presença de todos vocês aí e a participação, tá? Dentro do possível e dentro do interesse de cada um, a gente responde, né? Manda as imagens que são necessárias e tudo mais, né? Então, queria dar as boas-vindas a vocês e queria iniciar esta aula de hoje. Estamos falando sobre a Epístola de Paulo, né, a carta de Paulo aos Filipenses. E a semana passada foi a aula introdutória, ok? Então, quero convidar vocês a fechar os seus olhos, abaixar as cabeças e vamos orar ao Senhor e pedir orientação, sabedoria. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela nossa vida em primeiro lugar, por tudo que o Senhor realizou nas nossas vidas e queremos devolver a Ti em louvor e adoração, Pai. Queremos participar agora desta aula, Senhor Deus, aprender mais da Tua palavra, Pai, neste primeiro capítulo de Filipenses, onde fala em certo aspecto no capítulo sobre o amor e sobre o discernimento, sobre o conhecimento, né? E que eles são necessários que caminhem juntos, né? Para que não se perca a essência, né? Daquilo que devemos praticar nas nossas vidas, de viver de uma maneira digna ao Teu Evangelho, Senhor Deus. Em nome de Jesus, queremos agradecer por cada pessoa que entrar neste vídeo ao vivo, Pai, e abençoar cada lar, cada família representada aqui, Senhor Deus, que a Tua graça, o Teu amor, através do Santo Espírito de Deus, possa invadir cada lar, cada situação, Pai, e encher os corações de alegria, Pai, porque esta carta de Paulo aos Filipenses fala muito de alegria, Pai. Nós te louvamos por todas as coisas, Pai. Queremos te declarar a vitória do Senhor, Pai, sobre as nossas vidas, e a nossa vitória será efetivada com certeza. No nome de Jesus, nós fazemos essa oração com os corações gratos. Amém e amém. Graça e paz a todos aí. Quem puder dar um alô aí, quem está pelo chat, puder dar um ok aí. Osmar, boa noite, meu querido. Tudo bom com você? Que bênção você estar participando aí com a gente. Como é que está a família? Verônica, Cleusa, boa noite. Fala, mano. Queridos, eu vou iniciar a aula, tá? Para não. Eu acho que a gente tem que ser coerente, né, com os horários que são marcados, né? Cada um tem a sua necessidade e a semana passada foi meio complicado porque o chat parece que a tela não rolava, eu ficava só nos primeiros nomes, né? E acabava num. Eu falei, nossa, parece que ninguém está compartilhando nem nada, né? Depois, ao final, que eu fui ver, realmente muita gente tinha participado e a tela do chat não tinha rolado, tá bom? Laércio, meu querido genro, boa noite, tudo bom com você, meu querido? Deus abençoe, manda um abraço para os teus pais e para Samara também, tá bom, querido? Cleusa,
Um abraço para o Joaquim, para a Gigi, essa linda princesa de Jesus. Mano, um beijão para Ellen. Fico muito feliz aí de vocês estarem participando. Então nós vamos iniciar o estudo de hoje na carta de Paulo aos Filipenses. Semana passada, para quem não assistiu o primeiro vídeo, o vídeo está disponível no meu perfil aqui do Facebook. Pode procurar, né? Foi na semana passada, dia 19/8, né? E a gente fez uma introdução, fez um quadro geral, uma panorâmica, né, do contexto da época e da história da cidade de Filipos, né? E demos algumas nuances aí a respeito da carta que Paulo escreveu, ok? É uma carta que visa o agradecimento, a gratidão, a alegria, né? E nós vamos começar a entender a partir do capítulo de hoje essa ideia, o porquê da alegria, né? E às vezes as pessoas confundem um pouco as expressões que estão identificadas na Bíblia como algo que parece que está amando sofrer, né? E não é isso, né? Na realidade não é isso, né? Nós vamos entender mais adiante aí o sofrimento que Paulo teve na sua vida trouxe alegria para ele, né? O sofrimento em Cristo, né? Não porque ele era masoquista, mas nós vamos entender isso aqui adiante, tá? Vamos começar aí pelo versículo 1, né? Nós percebemos que Paulo não estava sozinho, né? O versículo 1, o capítulo 1, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo aqui inicia a carta com saudações, mas o interessante, em primeiro lugar, devemos lembrar que Paulo estava preso em Roma, né? E junto dele estava Timóteo, ok? Escrevendo esta carta. Provavelmente Timóteo estava visitando Paulo, Paulo é quem estava preso, né? Timóteo era um filho espiritual, né? Vamos dizer assim, de Paulo, e eles automaticamente se intitulam servos de Jesus Cristo, né? Então, o apóstolo Paulo, né, alguns o chamam de São Paulo, né, por conta de ser santo, né, foi canonizado e tudo mais, mas na realidade ele se auto-intitula servo de Jesus Cristo, né? E ele entendeu que ele tem que estar servindo e ele não tem que estar se servindo, né? Servo de Jesus Cristo. Como é que ele pode estar servindo alguém que não está na terra, né? Ele está servindo a causa, está servindo aquilo que Jesus Cristo pregou, aquilo que Jesus Cristo identificou como um caminho para os seres humanos. E mais uma vez eu quero deixar bem claro, quando falamos de Jesus Cristo, não falamos de religião. Não falamos de religião. Nós falamos de um caminho que o próprio Deus indicou para nós. Ok? Deus, quando criou todas as coisas, eu vou reafirmar isso como afirmei na semana passada. Deus, quando criou todas as coisas, ele não criou religião. Podem ver em toda a Bíblia. Jesus Cristo, quando veio para a terra, em forma de homem, nós vamos estudar isso no capítulo 2 desta carta. Nós vamos entender como Jesus Cristo veio, de que forma, o que ele fez para estar aqui, ok? Mas ele veio para a terra e uma das coisas que ele mais fez foi combater o sistema religioso da época. Porque na realidade eles pregavam
diziam pregar a palavra de Deus, as escrituras, né? Porque eles não tinham o Novo Testamento, né? O Novo Testamento veio após Jesus Cristo. Mas eles tinham os Salmos, eles tinham os profetas, eles tinham o Pentateuco, que são os 5 livros, os primeiros livros escritos por Moisés. Então, eles viviam da boca para fora uma devoção a Deus pela qual andavam totalmente na contramão daquilo que era realmente a vontade de Deus para as vidas, né? E Jesus Cristo combateu o sistema religioso. E ele, quando ele subiu, ascendeu aos céus, ele não determinou para os discípulos, né? Olha, abram a religião A, a religião B ou a religião C. Jesus Cristo determinou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então, a religião, lamento dizer a todos, estou decepcionando vocês, mas a religião foi criada por homens. E Deus não quer saber de religião. Deus quer saber do teu coração, do meu coração. Deus quer saber da tua vida, da minha vida. Deus quer saber como você olha para as circunstâncias desta vida. Com que fé você vive o seu dia a dia, olhando para as circunstâncias desta vida. As dificuldades que estamos vivendo, os dias difíceis, de aflições. Eu tenho acompanhado algumas famílias muito apavoradas com essa pandemia. Mas eu quero dizer, meus queridos, que há muita mentira nisso. Há muita mentira. Tá? Então, eu quero tranquilizar o coração de vocês. Então, assim, Deus olha para o nosso coração, Deus olha para a nossa mente, para a nossa vida, para a forma como nós encaramos essas circunstâncias. Medo. O amor de Deus lança fora todo medo. Está lá na primeira carta de João. Primeira carta, não é o Evangelho de João, primeira carta de João. O amor de Deus lança fora todo medo. Se você está com medo, você precisa do amor de Deus, do amor de Deus, do amor de Deus. E a maior prova de amor de Deus foi Ele ter dado o seu próprio Filho Jesus Cristo para você. O próprio Filho Jesus Cristo. Amém? Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. É curioso porque ele cita aqui os bispos e diáconos. Né? Normalmente nas cartas ele cita somente aos irmãos da igreja tal. Nesse caso especificamente, e como já havia mencionado na aula anterior, Paulo se alegrava demais com a igreja em Filipos. Demais, demais. Né? Porque era uma igreja compromissada, uma igreja envolvida na causa de Jesus Cristo, auxiliava demais as missões de Paulo, ajudava ele da forma mais direta possível e trazia sempre alegria com aquilo. E nós vamos ver aqui nesse primeiro capítulo o que essa igreja, qual era a essência dessa igreja. Né? Então, os bispos, né, no grego, episcopos, né, significa pastor, significa superintendente, encarregado, né, da igreja local, é uma pessoa responsável por uma igreja. Né? Timóteo acabou sendo bispo, né, separado bispo, porque ele foi encarregado de uma igreja na região da Grécia também, e tanto é verdade que está aqui acompanhando Paulo nesta carta aqui. Né? Então, bispo significa um superintendente, um encarregado de uma igreja local, né? Isso no grego. Né? Em Atenas, episcopoi
né, que é um derivado do episcopos, eram magistrados enviados a cidades distantes com o objetivo de organizar e governar, né? Então, isso está intrínseco à função do bispo, né? Que além de ser encarregado pela igreja local, deve organizar, né? E governar sobre essa igreja. Os diáconos, na realidade, eles eram mais ministros, servos, assistentes, vamos dizer assim, né? Como seria um garçom num restaurante, né? Eles servem, né? Um garçom eu estou colocando entre aspas aqui, né? Mas no grego significa isso. Participa também das questões de finanças, controla as finanças, as doações que entram, né, na igreja, supervisiona as pessoas mais pobres, os enfermos, acompanha, é uma espécie de um assistente social, né? Esses são os diáconos. E assim, apenas por curiosidade, porque ele citou aqui, né? Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graça. Graça significa favor, favor de Deus, né? Ele está desejando à pessoa, aos irmãos da igreja de Filipos, graça, a graça de Deus, né? E a graça de Deus é o favor imerecido. Nós não merecíamos, né? Temos que fazer por merecer. E Deus nos concede a sua graça. A graça, o dom da vida, quando Ele sopra o fôlego de vida nas nossas narinas toda manhã. A graça, quando Ele renova todas as suas misericórdias a cada manhã, que são os motivos, né, as misericórdias renovadas são um principal motivo de nós não sermos consumidos pelo pecado. Deus tem misericórdia de nós. Deus tem amor, tem graça. E devemos nos alegrar com isso, né? Então, quando você deseja graça e paz, né, você está explanando, está externando um desejo de que aquela pessoa viva na graça de Deus. E o contrário de graça, vocês sabem muito bem, desgraça, né? Então eu quero fazer aqui já um alerta. Nunca use essa expressão para ninguém. Porque quando você. Ah, aquele menino é uma desgraça. Ah, aquilo lá é uma desgraça. Esse trabalho é uma desgraça. Você está tirando a graça de. Quem somos nós para tirar a graça de Deus dessas coisas? Das pessoas, né? Aquele é um desgraçado, né? Então nós temos que tomar cuidado às vezes com aquilo que nós verbalizamos, porque a gente está projetando sobre a vida das pessoas coisas muito ruins, muito negativas, né? E eu posso te garantir a todos vocês que aquele único que é desgraçado é Satanás. Ele recusou a graça de Deus, entendeu? Então, nós não podemos, nós como filhos de Deus, não podemos, em hipótese alguma, desejar a desgraça para os outros, somente a graça. Então, graça e paz, né? A paz que Jesus promove entre os pecadores e Deus. Nós somos pecadores, não adianta, né? Ah, mas eu sou muito bom. Todos nós vamos nos considerar muito bons, mas não somos nada bons. Se dependesse de nós, nós condenaríamos uma série de pessoas para um inferno eterno. E nós não podemos ter esse coração, certo? Porque se somos filhos de Deus, nós temos que refletir o caráter do nosso Pai. E o caráter do nosso Pai ele não faz acepção de pessoas. Vocês estão entendendo muito bem o que eu estou dizendo, né? É difícil, mas é. Então a gente tem que promover a paz que Jesus trouxe para nós e que nos reconciliou com Deus. Então é interessante quando a gente cumprimenta as pessoas
e é um cumprimento natural mais nas igrejas, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí no verso 3 ele diz assim: agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, sempre em cada oração minha por vós, fazendo súplicas com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, quando Paulo visitou Filipos e fundou a igreja, e nós passamos para vocês isso na aula anterior, no capítulo 16 do livro de Atos, a igreja foi fundada. Depois, Paulo visitou por 2 vezes de passagem Filipos quando da sua segunda viagem, né? E eu posso garantir para vocês que as viagens eram longas, eram demoradas, levavam meses, anos, e Paulo percorria a pé, de mula, quando conseguia uma, invariavelmente era a pé, ou de barco, quando tinha que atravessar um mar. Nesse caso aqui, tinha que atravessar o mar Egeu, né? Mas, enfim, o interessante que fala aqui é a respeito a vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia, lá em Atos 16, até agora. Até agora, Paulo estava preso em Roma. Isso foi muitos anos depois. Então, desde o primeiro dia, alguns anos depois, desde o primeiro dia até Paulo estar preso em Roma, é interessante que o povo de Filipos manteve a sua cooperação no Evangelho, manteve-se firme, ok? Então, Paulo teve gratidão, né? A palavra eucaristos no grego é ser grato, agradecido, satisfeito. Tinha satisfação, um prazer e júbilo, né? Pela cooperação da igreja de Filipos, né? Cooperação com o evangelho desde o primeiro dia. Cooperação é uma palavra no grego chamada koinonia, que muitos conhecem como comunhão, né? Mas também ele engloba a questão da participação, do intercâmbio. Hoje está muito comum o intercâmbio, né? Então, quando alguém quer estudar alguma língua diferente, quer fazer um intercâmbio, às vezes vai na Austrália, às vezes vai para a Irlanda, às vezes vai para os Estados Unidos, né? E outros países menos escolhidos, vamos dizer assim, e fazem intercâmbio. E o que acontece? Às vezes algumas famílias adotam esses alunos e colocam nas suas casas e para oferecer um lar, um local onde eles possam pousar, tomar um banho, repousar, se alimentar, né? E então a gente entende um pouco de hospitalidade, né? Esse intercâmbio ele direciona para uma hospitalidade. Então, quando Paulo ia para Filipos, ele era muito bem recebido. E, aliás, qualquer um que fosse em nome de Paulo, o fundador da igreja, em Filipos, ele era muito bem recebido. Timóteo foi muito bem recebido. Ok? E lembramos que a carta que Paulo está escrevendo para o povo de Filipos é porque o povo em Filipos ficou sabendo que Paulo estava preso e queria notícias de Paulo. E Paulo imediatamente começou a escrever a carta e com alegria para tranquilizar aqueles que ele amava e lembrava nas suas orações sempre. Eu imagino Paulo na prisão à noite, né? Lembra lá em Atos 16 que ele foi preso com Paulo com Silas, né? Que eles estavam com os vergões nas costas de tantos açoites que eles haviam levado. Lembram-se disso? E o que eles fizeram à meia-noite? Estavam orando e cantando louvores, né? Então, imagina Paulo preso em Roma,
era uma espécie de uma prisão domiciliar, ele tinha liberdade para receber visitas. Imagine Paulo à noite orando. Ele praticamente desenhava um mapa na sua mente e ia de cidade em cidade, lembrando das igrejas que ele fundou e ia orando por cada vida, por cada pessoa. E ele lembrava de Filipos com muita alegria, né? Diz aqui, súplicas com alegria, sempre em cada oração minha, por vós, fazendo súplicas com alegria. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Agradeço. Quantas pessoas você conhece que agradece a Deus quando lembram de vós? Né? Nós precisamos ter atitudes que provocam a gratidão nas pessoas, né? Porque precisamos, neste mundo, gerar coisas positivas, sentimentos positivos, pensamentos positivos. Não é pensamento positivo no sentido, né? Não, vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo certo. Não, é você agir dentro de uma perspectiva negativa, mas de maneira positiva. Você ir ao contrário do que o mundo te empurra a ser. Vocês entendem? Né? Então, a koinonia significa cooperação, né? Koinonia. Cooperação com o evangelho, koinonia. Participação, intercâmbio, caridade, né? Comunhão também, comunicação, contribuição, distribuição, comunhão. Né? Eu tinha um pastor que brincava assim, né? O Osmar vai se lembrar dele. Comunhão, né? Tem uns irmãos que se tratam com unhão, né? Não é esse tipo de comunhão, não, sabe? É comunhão, ter as coisas em comum, né? Então, isso faz parte, né? Fazia parte da igreja em Filipos, né? A comunhão, a cooperação, né? O desprendimento das coisas materiais que aquele povo tinha. Que tipo de cooperação que eles tinham? Né? Esse tipo de hospitalidade que eu cheguei a citar para vocês, o desprendimento das coisas materiais, a contribuição, eles contribuíam demais com as obras, distribuía para os pobres, principalmente mandava através de Paulo para que alcançasse os povos menos favorecidos, a sua generosidade. Sabe como? Vamos lá, rapidamente eu vou abrir aqui a palavra de Deus em algumas páginas anteriores, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 1. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1. Diz assim, de 1 a 5, tá? Além disso, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Lembra que Filipos ficava na região da Macedônia, ok? Filipos foi dado esse nome porque o rei Filipe, né, pai de Alexandre o Grande, né, Alexandre o Grande governando lá na região, deu o nome da cidade em homenagem ao seu pai, porque Filipe era rei da Macedônia, considerado rei da Macedônia. Então, assim, além disso, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, como em grande prova de aflição, a abundância da sua alegria e sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua liberalidade. Porque do seu poder eu dou testemunho. Sim, além do seu poder, eles estavam dispostos de si mesmos, orando com muitas súplicas, que recebêssemos o dom e assumíssemos a comunhão da ministração para com os santos. E isso eles fizeram não como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor e a nós.
pela vontade de Deus. Então aqui Paulo que está dizendo, está exemplificando para outra igreja, a igreja de Corinto, né, que era uma igreja problemática na região da Grécia, né, um pouco mais adiante aí de Filipos, né? Filipos, se olhar pelo mapa, vai Filipos, Tessalônica, também era uma cidade já na Grécia, e depois de Tessalônica chegava em Corinto. Tá? E era uma igreja problemática, dividida, completamente facciosa, ciumenta, fofoqueira, né? E aqui Paulo está exemplificando justamente para eles, usando quem de exemplo? Filipos, né? A igreja de Filipos, né? Então, assim, mesmo da pobreza, né? Vocês vão falar, mas você falou que era uma região rica, tal. Não, era uma região de grande comércio, porque praticamente dividia o Oriente do Ocidente. A Lídia, né, que foi a primeira mulher que Paulo acabou encontrando, e quando ele desceu para um lugar num sábado para orar, está lá no Atos 16. Procurou um lugar para orar, e estavam algumas mulheres, e Lídia estava lá, e ela era vendedora de púrpura. Lembra que eu disse isso? E púrpura era uma situação, era uma substância, era um produto extremamente raro, caro, né? Mas era a Lídia. A região em si, o povo em si era pobre, né? Mesmo assim, da sua pobreza, eles distribuíam, eles faziam, eles tinham desprendimento. Então, muitas vezes as pessoas acham que vai colaborar com alguém ou com alguma coisa, mas querem primeiro ficar ricos, né? Então, o foco não é a pessoa, o foco é si mesmo. Quando eu ficar rico, aí eu vou abençoar. Não é assim, ok? Em outra passagem, dentro ainda dessa carta de Coríntios, né, um pouquinho mais adiante, no capítulo 11, verso 9, Paulo ainda advertindo, né, o povo lá em Corinto, falando sobre a igreja de Filipos. No verso 9 diz assim: E quando eu estava presente convosco, quando tive necessidade, não fui uma carga para nenhum homem, porque o que estava me faltando, os irmãos que vieram da Macedônia supriram. E em todas as coisas me guardei de vos ser um fardo, e ainda me guardarei. Então, assim, Paulo estava confrontando os irmãos de Corinto, e de maneira bem pesada. No final da carta, ele vem com todo o peso, né? Que nem aquele jogador de futebol que vai dar um carrinho com os dois pés no ar. Paulo foi bem assim, né? Então, assim, como era uma igreja muito fofoqueira, chegou nos ouvidos de Paulo que estavam se queixando que ele estava se sustentando. Paulo era vendedor, ele chega até a citar que Paulo era vendedor de tendas, né? Então, por isso que ele fala que ele não quis, né? Me guardei de vos ser um fardo, né? Paulo não queria ser fardo nenhum para essas pessoas, né? Então ele se cuidava, ele se sustentava, e além de tudo, ele recebia, e ele menciona aqui, porque o que estava me faltando, os irmãos que vieram da Macedônia supriram. Então sempre ele recebia visita das pessoas, de irmãos lá da igreja de Filipos, levando doações, donativos. Olha que igreja fantástica. Eles não olhavam para a sua pobreza, eles olhavam para a necessidade do outro. E é isso que Deus requer de nós. Olhar para a necessidade do outro. Ok? Diante de todas essas circunstâncias, né, Paulo preso, Paulo fundou a igreja
naquelas circunstâncias de açoite e tudo mais, Paulo tinha motivo para tudo, né? Menos para alegria, né? Paulo podia sentir tudo, menos alegria, mas era o que ele tinha, né? Lá no capítulo, nós não vamos ler, né? Em Roma, onde ele estava preso, os cristãos estavam divididos. E você pode identificar isso no livro de Romanos, nos capítulos 1 e 2. Você identifica isso muito claramente, né? Entre gentios e judeus, e não somente isso, existiam outras situações mais graves ainda, e tá lá retratado, né? Ele estava preso, né? Qual era o motivo para ele sentir alegria diante de tudo isso, né? Lembrem-se que eu mencionei no final da aula passada a respeito de cada capítulo tratar de um tipo de mente que Paulo tinha, ok? Nesse capítulo 1, né, nós vamos tratar a respeito da mente de Paulo, uma mente sincera. Uma mente sincera, ok? E por quê? O que significa essa mente sincera? Na verdade, né, o foco dele, o foco de Paulo, qual era o foco, Paulo? Qual era o objetivo de Paulo? Em primeiro lugar, era Cristo, né? E em segundo lugar, o foco dele era o próprio Evangelho, a pregação do Evangelho, né? Não como a religião, mas como algo para libertar os povos, um caminho para se chegar a Deus, tá? Não é religião. Vou pegar forte nisso. Tanto é verdade que o foco de Paulo eram essas duas situações, Cristo e o Evangelho, que nesta carta Cristo é citado 17 vezes. Em 26 versículos desse capítulo, 17 vezes Paulo menciona Cristo e 5 vezes menciona a respeito do Evangelho. Tá? Então o foco de Paulo estava nessas duas questões: Cristo, Evangelho. Não estava em si. E muitas vezes erramos porque o nosso foco está em nós mesmos. Nós devemos tirar o foco de nós mesmos. Nós temos que colocar o foco naquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou a respeito dos dois grandes mandamentos. E quais são eles? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, como a ti mesmo. E Jesus ainda completa: nisto se resume a lei e os profetas. Somente isso. Tanto é verdade que se você olhar para os mandamentos, os 10 mandamentos, você vai ver especificamente que os demais mandamentos estão ligados ou ao primeiro, amar a Deus, porque se você amar a Deus, você não vai criar outros ídolos, você não vai se dobrar a outras imagens, né? Você não dará falar o nome de Deus em vão. E o segundo grande mandamento, que é amar ao próximo, né? Os demais mandamentos falam: não matarás, não adulterarás, né? Não darás falso testemunho. Então, a segunda parte, o segundo grupo é voltado para o amor ao próximo. Então, por isso que Jesus disse, resumindo tudo, a lei e os profetas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E não amar religião, não amar placa de igreja, não amar denominação, não amar nenhum tipo de religião, não amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Nisto se resume a lei e os profetas. Se vocês compreenderem isso, para mim a aula já valeu a pena. Porque Deus não mistura religião. Tá? Quem mistura religião são os homens. Os homens criaram religiões para levantar muros de separação entre eles. Que a minha é melhor do que a tua, né? Deus não quer isso.
ok? Quais são as prioridades de uma mente sincera? Ok? Então nós vamos tratar isso um pouquinho. Né? Primeiro, a primeira prioridade, comunhão do Evangelho. Comunhão do Evangelho. Tá? Então, lá no versículo... Em cada oração minha por vós, sempre, em cada falando sobre me lembro de vós, né? Me lembro de vós. Recordo de vós algumas versões, né? No versículo 3, no final do versículo 3. Então ele recordava das pessoas, né? Que ele amava, né? Recordo de vós. Paulo pensava nos irmãos de Filipos. Veja bem o foco dele, sempre no outro, né? Então ele pensava nos irmãos de Filipos, da igreja de Filipos, né? Regozijava-se por sua cooperação. Ele se alegrava porque era uma igreja cooperativa, é uma igreja cristocêntrica, como o bispo Zezinho mencionou na semana passada, porque o foco, o centro, não sou eu, não é o pastor, não é o irmão, o centro é Cristo. Foi ele que nos uniu, foi ele que nos uniu a Deus, né? Então, Paulo se alegrava com a igreja de Filipos por conta disso. E sabia que Cristo terminaria a obra que começou com eles. Então, assim, aquela... Lembra que Paulo menciona aqui no final do versículo 6, né? Não, do versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, né, fazendo súplicas com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós a realizará até ao dia de Jesus Cristo. Paulo tinha plena confiança de que Jesus havia iniciado aquela obra em Filipos, que tinha feito com que aquele povo generoso cooperasse com o Evangelho. Ele sabia que Jesus completaria a obra. Meus queridos, eu quero dizer para vocês, aquilo que Jesus, aquilo que Deus começou na tua vida, Ele vai terminar. Ele vai terminar. E é bênção. É bênção. É alegria. Ok? A única coisa que a gente precisa entender algumas coisas, e a gente vai entender. Ok? Então no versículo 6 fala, sendo confiante nisto mesmo. Paulo confiava nisso. Ele tinha plena convicção de que Jesus Cristo faria isso. Tá bom? Seguindo adiante. Né? Nós estamos na primeira prioridade de uma mente sincera. Ok? Paulo menciona nos versos 7 e 8. Vamos ler. Como tenho por justo pensar isto de vós, todos, porque vos tenho em meu coração, pois tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho, isso aqui chama-se apologética, defesa do Evangelho, todos vós fostes participantes da minha graça, porque Deus me é testemunha da grande saudade que tenho de todos vós, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Era uma coisa que mexia internamente com Paulo, ele se movia de amor por essas pessoas. Né? E aí, a segunda característica, né, de uma mente sincera, aqui nessa primeira prioridade, né, que é a comunhão do Evangelho, vos trago no coração. Paulo levava no coração as pessoas. Quem você tem guardado no teu coração? Quem você tem guardado no teu coração? Né? Lembro que a igreja de Filipos era uma igreja, um grupo muito heterogêneo, né? E
tinha mais gentios, obviamente, do que judeus, porque eram poucos judeus naquela região, naquele momento, mas você tinha uma Lídia, que era rica, né? Que ela vendia púrpura, era uma pessoa extremamente rica, né? Tinha escravos, né? Lembra que Paulo tinha uma menina que ficava acompanhando Paulo e Silas e o próprio Lucas, né, que escreveu Atos naquela oportunidade, e falava que, olha, isso aqui é filho de Deus, mensageiro do Deus Altíssimo, e que não sei o quê, e falava tudo sobre Paulo, e Paulo falou assim, ó, era espírito de adivinhação. Então Paulo expulsou o espírito de adivinhação daquela menina. Ela era uma escrava, porque ela tinha seus senhores. Paulo foi preso porque estragou os negócios daquelas pessoas, daqueles senhores. Eles tinham, se eles eram senhores, ela era escrava deles. Ela servia eles, né? Então você tinha Lídia como uma empresária, vamos dizer, na época, né? Vendedora de púrpura. Você tinha o carcereiro e a sua família, era um outro tipo de gente, então eram pessoas muito heterogêneas, né? E aí, independentemente de serem heterogêneas, elas viviam unidas em amor por Cristo. Unidas em amor por Cristo. Elas não viam diferença entre as pessoas. Eles não viam diferença entre as pessoas, né? E eram unidas em amor uns pelos outros. Não é a classe social, não é a classe social, não é o que cada um tem ou não tem. Isso não faz a pessoa ser melhor ou pior do que todos, do que ninguém. Então essa igreja nos ensina a vivermos em unidade, em amor por Cristo, em amor uns pelos outros, tá? E aí há uma característica muito marcante aí, uma diferença marcante entre a igreja de Filipos e a igreja de Corinto, né? Voltamos lá, 2 Coríntios 12, algumas páginas anteriores. Está caindo mensagem aqui no meio da gravação ao vivo. É mensagem externa, não é de amigos, não. 2 Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 12, os versos 19 a 21. Aí nós vamos entender bem a diferença das igrejas. Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, aos coríntios. Novamente, pensais vós que nos desculpamos convosco? Você vê que já o tom de Paulo aqui nessa carta é completamente diferente do tom que ele usou em Filipe. Nós falamos em Cristo perante Deus, mas fazemos todas as coisas, ó amados, para a vossa edificação. Eu trabalho para vocês. Paulo está afirmando, ainda dentro daquele pensamento, né, daquela fofoquinha que falaram que ele provavelmente chegou no ouvido de Paulo, que Paulo vivia às custas da igreja, né? Aí, no versículo 20 diz assim, porque temo que quando eu chegar, não vos acharei como eu quereria. Eu temo isso, porque os rumores que chegavam no ouvido de Paulo não eram nada bons. E que não serei encontrado por vós como quereríeis, de forma amável. Ele ia chegar lá de tamanco, mas para dar tamancada no pessoal. Que de alguma maneira haja debates, invejas, iras, contendas, maledicências, murmúrios, inchações, tumultos, e que, quando eu for novamente, o meu Deus me humilhe entre vós, e que eu lamente por muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da imundícia, fornicação e lascívia que cometeram. Olha a diferença de igreja, pessoal.
Corinto era uma igreja. Igreja problema? O nome dela, o apelido é Corinto. Corinto. Tá? Corinto. Agora, igreja modelo de alegria, de cooperação, cristocêntrica, essa que nós devemos imitar, é a igreja de Filipos. É a igreja de Filipos. A diferença, Paulo pregava da mesma forma, gente. Na mesma época. A mensagem era a mesma de Jesus Cristo. Por que essa diferença? A diferença está nas pessoas. E às vezes nós queremos culpar os outros porque nós não temos os mesmos resultados do que os outros. Olhe para si mesmo. Veja o que você está fazendo. A mensagem de Paulo foi a mesma. Ok? Preciso correr um pouquinho aqui. Fazendo sempre súplicas por todos em todas as orações. Paulo orava pelos filipenses, como orava pelos coríntios, orava pelos efésios, pelos gálatas, pelos romanos. Paulo orava por todas as igrejas, em todo lugar que ele esteve, ele lembrava de cada um deles. De cada um deles. Paulo orava. O que Paulo orava? Que o amor aumente. Vamos lá, versículo 9, Filipenses. E isto eu oro, que o vosso amor aumente mais e mais em conhecimento e em todo na minha versão aqui, King James, está escrito todo o julgamento. O julgamento aqui é a capacidade de discernir. Tá? Não é julgar as pessoas, chegar a você, aquele cara é isso, está condenado. Não é esse julgamento. É discernimento, é discernir, saber distinguir o certo do errado, é você ter um julgamento a respeito de coisas, de situações, de circunstâncias, ok? Então, isto eu oro, que o vosso amor aumente mais e mais em conhecimento e em todo o julgamento, ok? E o interessante, tem uma frase aqui que eu quero compartilhar com vocês, aqui eu anotei até meio de lado aqui, diz assim: geralmente, quando o amor não tem conhecimento, tá? Isso vai resultar num zelo superficial, porque você tem muito amor, mas não tem conhecimento. Você precisa conhecer, ok? Ou quando o conhecimento não tem amor, aí pode resultar em arrogância religiosa. Vocês entendem? Amor sem conhecimento vai nos dar um zelo superficial. Tá? E o conhecimento sem amor pode nos trazer arrogância religiosa. Então, na realidade, nós temos que ter os dois em equilíbrio: o amor e o conhecimento. Então, quando há esse desequilíbrio, o que acontece? Há pouco discernimento e há pouca justiça. Ok? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Não adianta só amar, tem que ter conhecimento. Amados, Jesus Cristo menciona, está escrito lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o seu poder, e nem o poder de Deus. Se você conhecer o poder de Deus, você não vai ter medo de nada, porque você sabe do que Deus é capaz. Entendem o que eu quero dizer? Deus é capaz. Então, não há aflição ou circunstância demasiadamente difícil para Deus. Ok? Que mais? Paulo orava pelos filipenses, que mais? Para que aproveis as coisas excelentes.
para que sejais sinceros e sem ofensa alguma até o dia de Cristo. Sinceridade. Então Paulo orava que o amor aumentasse em conhecimento e discernimento, que aprovassem as coisas excelentes, porque tem gente que aprova só as coisas que são porcaria, só lixo. Nós temos que aprovar as coisas que são excelentes. Aquilo que vale a pena, aquilo que vai te acrescentar, aquilo que vai te fazer uma pessoa melhor. E Paulo orava e intercedia pelos irmãos por isso. Sinceridade sem ofensa. Conhece aquele sincerão? Aquele amigo sincero que chega, não quer nem saber. Não quer nem saber se você vai se ofender ou não. Eu sou sincero. Pá! Dá na lata. Né? Aqui Paulo está dizendo sinceridade sem ofensa. Você tem condições de ser sincero sem ofender. Note bem, sempre que você tem que construir um relacionamento, você tem que ter cuidados. Você não sabe, não é só você emitir uma mensagem e a pessoa se vire para receber. Não é assim que funciona. Aquele que tem amor pelo próximo, ele vai pensar em primeiro lugar como, de como ele vai receber a mensagem que eu der. Eu preciso ser sincero com a pessoa. E às vezes eu pego as pessoas e falo assim, olha, não é bem isso, tal, acho que você deveria de fazer assim, assim, assado, tal, tal. Eu vou sempre pisando em ovos, né? Sempre com muito cuidado, com muito zelo, porque eu não sei como a pessoa vai receber a mensagem. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Né? Nós temos que aprender a tomar cuidado com isso. Né? Que mais que Paulo orava? Né? Versículo 11. Sendo cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Né? Então, cheios de frutos de justiça, né? Por Jesus Cristo, isto é, através de Jesus Cristo. E esses frutos de justiça, essa justiça no grego é a palavra dikaiosine, que significa equidade de caráter ou de atos, equidade, igualdade. Tem o mesmo nível de caráter e atos. Né? Essa palavra no grego, dikaiosine, deriva de dikaios, que é justo, reto. Paulo orava para que o povo fosse cheio de frutos de justiça, que fossem justos, que fossem retos. Quanto falta disso na nossa sociedade? E nós que estamos aqui ouvindo isso aqui, somos responsáveis para isso. Nós estamos ouvindo, podemos aprender isso e podemos aplicar nas nossas vidas, sendo justos, sendo retos, em nome de Jesus. Amém? E tudo isso que nós fizermos, gente, às vezes as pessoas fazem as coisas para conseguir, para obter alguma vantagem. Pelo amor de Deus. Aqui está dizendo, para glória e louvor a Deus. Tudo que fizermos tem que ser para a honra e glória a Deus. Ok? A segunda prioridade de uma mente sincera, né, é o progresso do Evangelho. Então vamos lá, dos versículos 12 em diante. Tá? Mas quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Paulo é fantástico. Eu sei que muitos irmãos, muitas pessoas gostam mais de Pedro do que de Paulo. Né? Pedro porque ele foi um discípulo de Jesus Cristo, ele acompanhou Jesus Cristo. Paulo não teve contato com Jesus Cristo em terra. O único contato que ele teve com Jesus Cristo fez ele ir para a terra, né? Caiu do cavalo. Mas, note bem, Paulo está mencionando assim,
quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram. Sabe que coisas que aconteceram com Paulo? Foi aprisionado, quantas vezes foi aprisionado, foi açoitado, foi apedrejado, foi dado como morto, ficou preso em vários lugares, sofreu naufrágios, salteadores. E ele resumiu tudo isso aqui. Quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram. Se pegar cada um de nós aqui, de algo de ruim que aconteceu na nossa vida, a gente vai detalhar, vai chegar, sabe, porque a gente quer dar uma de coitadinho. Perdão. A gente quer dar uma de coitadinho. Né? Então a gente começa a detalhar todo o nosso sofrimento. Olha como eu sofri, meu Deus do céu. Paulo, mais do que ele passou, mais do que ele sofreu, as coisas que me aconteceram. Sabe o que é além de mais? Ele entendeu? Eu não vou ficar aqui focando no meu sofrimento, porque esse meu sofrimento contribuiu para maior proveito do Evangelho. Segunda prioridade de uma mente sincera: progresso do Evangelho. Por que o Evangelho? Para difundir a religião? Não. Para difundir o amor de Deus. Para mostrar a todos o caminho que Jesus Cristo veio nos mostrar. Um caminho que nos leva a Deus. O caminho, a verdade e a vida. Amém? Então notem, a gente vive muitos. Eu vou encerrar por aqui. Eu vou terminar a segunda prioridade, vai. Hoje em dia nós vivemos dias realmente complicados, onde somos empurrados a viver isolados. Eu não estou falando do isolamento social, eu estou falando isolamento total de vida, porque os relacionamentos estão superficiais. O fato de eu estar do lado de uma pessoa e a pessoa não saber nada da minha vida é um isolamento. Por que eu estou do lado dessa pessoa se ela não sabe nada da minha vida? Né? E nós vamos entender mais adiante, né? Porque esse isolamento é péssimo, é ruim. Né? Essa questão foi o máximo que Paulo referiu-se a si mesmo. As coisas que me aconteceram. Entendeu? Que eu já citei aqui para vocês. Porque o foco dele era honrar a Cristo. Honrar a Cristo e proclamar o Evangelho. Ok? Cristo em primeiro lugar. Tá? Uma mente sincera prioriza Cristo e o Evangelho. Tá? Paulo era prisioneiro de Cristo Jesus, não de Roma. Então vamos seguir aqui. De maneira que as minhas prisões em Cristo, no versículo 13, de maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas em todo o palácio e em todos os demais lugares. Que palácio? Onde ele estava preso, na prisão domiciliar dele. Ele fez com que a própria prisão potencializasse nele a pregação do evangelho para soldados romanos, para os inimigos, para os seus algozes. Vamos seguir. Paulo era prisioneiro de Cristo Jesus, não de Roma. Então, as pessoas que prenderam Paulo achavam que era prisioneiro de Roma, de César. Paulo se dizia prisioneiro de Cristo. Então não eram os grilhões que o prendiam, né? E muitas vezes os grilhões eram presos em soldados.
né, para que o prisioneiro não pudesse fugir, porque senão teria que carregar o soldado junto, né? Os soldados que estavam guardando o prisioneiro, né, nessa situação que Paulo estava. Então, os seus algozes também tiveram isso que a gente tem que colocar quando a gente pensa no próximo. Os nossos algozes, os adversários, os inimigos que se opõem à nossa vida e tudo mais, eles também tiveram um Salvador. Eu, você e eles. Paulo entendeu isso. Então ele tinha que pregar para os soldados romanos do amor de Cristo para eles. Aqueles que o prenderam, ou estavam cumprindo ordens e mantendo-o preso, né, também tinham um Salvador. E eles precisavam saber disso. E Paulo pregou isso para eles. Né? E um Salvador disponível. Cristo havia morrido por eles também. Quer ver onde que está isso? Bom, no próprio versículo 13 aqui que nós estamos citando. E lá no capítulo 4, no versículo 22, da própria carta de Filipenses, diz assim: todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Paulo alcançou os da casa de César. César foi quem mandou prender Paulo. César foi quem mandou decapitar Paulo depois. Mas, antes que eu morra, eles precisam saber que há um Salvador para a vida deles. Que lição de vida. Ele não pensava em si próprio, porque ele poderia, ai meu Deus, ai, vou aproveitar e passar a mão na minha cabeça, porque daqui a pouco eu vou ficar sem ela. Não. Ele não tinha autopiedade, gente. Ele pensava nos outros, mesmo que fossem seus inimigos. Né? Através da morte ou da vida de Paulo, ele era feliz e vitorioso. Vamos seguir? Vamos aqui. De maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas em todo o palácio e em todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, adquirindo confiança com as minhas prisões, estão muito mais corajosos para falar a palavra sem temor. Se Paulo que está preso está pregando o evangelho, pô, eu vou pregar também. Eles se sentiam encorajados por Paulo. Olha que influência que o apóstolo Paulo exercia sobre a população, sobre os irmãos. Amém? A influência positiva de uma pessoa faz toda a diferença na vida de outros. É? Diz assim ainda: alguns de fato até pregam a Cristo por inveja e contenda, e outros também de boa vontade. Uns pregam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa se eu sou atacado ou não sou atacado? Entendeu? Se o camarada está pregando, mas não está sendo sincero, ele está pregando a Cristo. Isso que Paulo entendia. A mensagem está sendo dada. Não obstante, de todo modo, seja na pretensão, seja na verdade, Cristo seja pregado. E nisto me regozijo, me alegro, sim, e me regozijarei, me alegrarei sempre. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Isso vai resultar em salvação. Alguém vai ouvir a mensagem, aquela mensagem vai fazer a diferença. Mesmo que a pessoa que pregou não tenha sido sincera, mesmo que a pessoa que pregou não tenha vivido aquilo, que seja uma farsa. Né? Esse era o entendimento de Paulo.
segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo chegou num estágio espiritual em que, se ele morresse, ele se alegraria muito, porque ele tinha a convicção de que viveria com Cristo eternamente. Por quê? Porque ele teve experiências com Cristo. Ele não acompanhou o ministério de Cristo na terra, mas ele vivenciou. Ele ouviu da própria boca de Cristo: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele era chamado de Saulo antes. E Paulo, na realidade, Saulo é porque é o nome romano, né? Paulo era o nome grego. E então ele teve, sabe, face a face com aquele que ele perseguia. Paulo conhecia todas as escrituras, ele era um fariseu, ele era um conhecedor profundo das escrituras, e quando ele teve a experiência com Jesus Cristo, aí descortinou tudo na vida, todo o entendimento, todo o discernimento que ele tinha a respeito das escrituras. Por isso que é importante você ter o conhecimento, não só o amor, né? E não adianta ter só o conhecimento e não ter amor, porque você se torna arrogante. Porque eu tenho conhecimento. Isso não faz diferença nenhuma, só conhecimento. Precisa ter o amor. Então Paulo entendeu que se ele morresse, ele ia para Cristo, mas que se ele continuasse a viver, a alegria dele estava com os irmãos. E ia continuar pregando o evangelho. Para ele é lucro. Ele ia, pô, então enquanto estou aqui na terra, mesmo preso em Cristo Jesus, vou continuar pregando o evangelho. Sim, eu já li essa passagem, Evelyn. 2 Coríntios 8, versículo 1 a 5. Fala sobre a igreja de Filipos, como um exemplo para a igreja de Corinto. Isso mesmo. Versículo 22. Mas se vivo na carne, isto é, o fruto do meu trabalho, não sei, então, o que devo escolher. Paulo falou assim, eu não sei o que eu prefiro. Sabe por quê? Porque o foco dele era Cristo e o Evangelho, o progresso do Evangelho. Se ele fosse recolhido, como ele foi decapitado por César, ele já tinha entendido que a sua missão tinha cumprido na terra, ele ia viver a eternidade com Jesus Cristo, em alegria. E muitas vezes as pessoas têm medo de uma gripe, de uma pandemia, de uma dengue, sabe, tem gente que tem medo até de ir para banco, de ser bala perdida, de assalto. O amor de Deus lança fora todo medo. O amor de Deus lança fora todo medo. Tudo nós temos que tomar cuidados, tudo. Mas não deixe o medo entrar na tua mente. Tenha uma mente sincera, como Paulo tinha. Ok? Uma mente sincera. Através da morte ou da vida de Paulo, ele era feliz e vitorioso. Ele se sentia vitorioso. Ele estava preso. Qualquer um de nós sentiria derrotado. É verdade ou não é, irmãos? Mas Paulo se sentia feliz e vitorioso, porque o foco dele era completamente diferente, não estava em si mesmo, estava no outro e estava no progresso do Evangelho, estava em Cristo. Uma mente sincera transforma as circunstâncias adversas em oportunidades para exaltar a Cristo, para ganhar almas e não se deixar derrotar por elas. O que é ganhar almas? Talvez muitos aqui estejam presentes e não saibam o que é ganhar almas. Ganhar almas é você pregar o evangelho. Você não é pregar, você pegar assim, criar um pastor e tal. Não, é você falar do amor de Cristo, do amor de Deus. É pregar. Fala, existe um Salvador para a tua vida. É Jesus Cristo. E não é religião. É um caminho de volta para Deus.
Amém? Então, uma mente sincera não se deixa derrotar por essas circunstâncias adversas. A pandemia está trazendo circunstâncias adversas. Eu estou vendo um monte de gente derrotada. Levante a tua cabeça, amados. Levantem as suas cabeças. Deus é mais do que tudo isso. Mude o foco. Mude a sua mente. Busque ter uma mente sincera em Cristo Jesus. Paulo fez do ato de servir a Cristo o tema central e a mola propulsora da sua vida. Vou repetir, se alguém quiser anotar, Paulo fez do ato de servir a Cristo o tema central e a mola propulsora da sua vida. Qual tem sido o tema central da sua vida? Da tua vida? Você que está me assistindo, ou agora ao vivo, ou depois na gravação. Qual tem sido o tema central da tua vida? A tua vida profissional? Tua vida sentimental? Eu te digo, meu querido, que quando você colocar Cristo no centro da tua vida, todas as áreas da tua vida, pode colocar qualquer outra, família, profissão, finanças, tudo vai se encaixar. Coloque Cristo no centro. Que seja Ele a mola propulsora da tua vida. Em nome de Jesus. Cristo em primeiro lugar. Depois, o próximo em segundo lugar. Né? O egoísmo traz infelicidade. O egoísmo traz infelicidade. Né? Vamos seguir aqui. Ele não sabe o que deve escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Ok? Partir, morrer e estar com Cristo, para mim é muito melhor. E quem crê em Jesus Cristo tem essa convicção. Sabe que o melhor é estar com Cristo. Né? Tem muitos que acabam praticando suicídio pensando erradamente nessa situação. É logicamente que você tem que cumprir a tua vida aqui na Terra. Você não sabe até onde Deus quer que você cumpra o teu propósito. Né? Mas a gente tem que ter a ideia de que aqui, nesta vida, nesta terra, aqui onde nós estamos, terá fim. Terá um fim. E daí nós partiremos para onde? Eu quero partir para uma eternidade com Cristo. E eu espero que seja o desejo de todos vocês. Ok? Versículo 24, estamos acabando. Todavia, permanecer na carne é mais necessário a vós. E tendo esta confiança, sei que permanecerei e continuarei com todos vós para proveito vosso e alegria da fé, para que o vosso regozijo seja mais abundante por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Ele acabou não indo, né, novamente aos filipenses, mas ele tinha convicção de que ele era importante para aquele povo e que o fato de Paulo ir seria motivo de grande alegria. Né? Por isso que ele fala aqui, todavia, permanecer na carne é mais necessário a vós. Eu sei que seria mais importante eu estar vivo para vocês. Né? E aí Paulo ficava dividido, né, em função disso. Mas ele se preocupava com o próximo, ok? Paulo era feliz porque amava aos outros, orava por eles, encorajava-os. Né? Paraíso na terra para Paulo, paraíso na terra para Paulo era ajudar aos outros. Ajudar aos outros. Ajudar aos outros. Eu sou muito grato a muitas vidas
porque muitas pessoas me ajudam, muitas vidas me ajudam, muitas pessoas me ajudam. E eu agradeço a Deus por isso, pelas vidas delas, né? E eu sempre digo, né, que quando você ajuda alguém, Deus derrama bênçãos sem medida na vida de cada um, porque você está cumprindo um desejo do Pai. E o desejo do Pai é que você ajude os outros, ok? Paraíso na terra, para Paulo era ajudar os outros. Estar com Cristo versus estar com os irmãos. Esse era o grande dilema do apóstolo Paulo. Tá? Só para encerrar aqui a segunda prioridade, né? Que aí vai faltar só a terceira prioridade, tá? Ainda faltaria bastante coisa e já avancei bastante. Eu peço perdão aos irmãos, tá? A todos que estão me assistindo, eu peço perdão, tá? Paulo, depois de todos. Então, Cristo em primeiro lugar, o próximo em segundo lugar. Paulo vem depois de todos, né? Paulo não dava importância para seu corpo em detrimento às outras prioridades, né? Por quê? Porque para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se vivo na carne, isto é fruto do meu trabalho. Não sei então se devo o que devo escolher, né? Então, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, tá? Seja pela vida ou pela morte. Eu vou na ousadia. Se eu vou levar pedrada, se eu vou levar chibatada, se eu vou levar açoite. Então, Paulo prioriza ao contrário, ele fica para depois. Paulo não se preocupava com o seu futuro. Paulo não se importava com sua reputação, o que vão dizer de mim. Muitas pessoas às vezes não falam, não têm uma mente sincera por medo de sua reputação ser manchada. Ah, eu tenho uma reputação a zelar, né? Tudo que eu fizer, Paulo tinha isso muito claro, tudo que eu fizer é para a honra e louvor a Deus. Honra e louvor a Deus. Ok? Todavia, permanecer na carne é mais necessário a vós, e tendo essa confiança, sei que permanecerei e continuarei com todos vós para proveito vosso e alegria da fé, para que o vosso regozijo seja mais abundante por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Que a vossa conversa seja digna, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, com uma só mente, combatendo juntamente pela fé do Evangelho. Aqui tem fatores muito importantes, eu vou guardar para a semana que vem, senão vai ficar muito longo, eu não posso passar por cima disso daqui, ok? Então, a partir do verso 27 em diante, do capítulo 1, a gente vai terminar o capítulo 2 semana que vem também. Tá bom, meus queridos? Eu vi que alguns escreveram algumas coisas aqui, eu vou ler com carinho cada um. Não pude cumprimentar a todos, mas aqueles que estiverem presentes e ao vivo, eu agradeço de coração. Quero desejar a todos vocês uma ótima noite e eu pediria para que vocês fechassem os olhos agora. Eu vou fazer uma oração para encerrar. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e agradeço, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite, de ouvirmos a respeito da Tua palavra, de aprender mais, Pai, sobre a vida de Paulo, sobre a igreja de Filipenses, dos Filipenses. Nós te agradecemos pelo exemplo e modelo desses irmãos tão amados, Pai, que nós possamos aprender a viver da mesma forma, Senhor Deus.
de forma digna, Pai. Que venha refletir o teu caráter, que venha refletir o teu caráter reto e justo, Pai. Em nome de Jesus. Abençoe cada vida que assistiu ao vivo a esta aula e abençoe a cada um que está ouvindo, assistindo a gravação deste vídeo, Pai, que o Senhor possa alcançar as suas vidas, os seus lares, derramando da tua graça, derramando da tua paz, Senhor Deus, a paz que excede todo o entendimento, Pai. A paz não é ausência de guerra, a paz é mesmo estando em meio às circunstâncias difíceis, às tempestades, nós sabemos que temos um Deus em que podemos confiar, em que podemos derramar a nossa vida e saber que Ele está cuidando de nós, e é o Senhor, Pai. Nós oferecemos as nossas vidas, Pai, em louvor e adoração ao Teu nome, Pai. Fica conosco, Pai, neste finzinho de noite, dá-nos um repouso, Senhor Deus, um refrigério nesta noite, Senhor Deus, que possamos acordar amanhã, cada um para o seu trabalho, Senhor Deus, que seja abençoado, Pai, para um dia abençoado, Pai. Pai, eu proclamo a tua graça, o teu amor e a misericórdia do nosso Deus, e a graça do Espírito Santo sobre cada vida aqui nesta noite, de cada família, de cada lar representado, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês. Amém? Um grande abraço, amados. Vou procurar ler todas as mensagens e responder dentro do possível, tá bom? Deus abençoe, amados.